Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ítalo de Matemática e vim fazer a correção da prova de Arujá para o cargo de professor de ensino infantil que aconteceu no dia 12 de junho de 2022. Bora lá, foram 5 questõezinhas, eu começo pela primeira de matemática, que seria a questão 11 da prova. Aliás, a prova, né, se você quiser ter acesso a ela, tem aqui um link abaixo, tá, na descrição do vídeo, onde é só você clicar, você já cai no site, consegue fazer um download tanto desse meu arquivo, quanto da prova e também do gabarito, tá bom? Então, bora lá ver o que trazia essas questões. A primeira falava assim: assinale a alternativa que apresenta as raízes da equação abaixo. E ele dava aqui uma equação de segundo grau. Algumas semanas atrás, né, teve uma prova de Suzano, onde eu até passei para o pessoal, falei, vai cair uma equação de segundo grau, vai pedir as raízes, e aqui, novamente, né, algumas semanas depois, pedindo a mesma coisa. E eu dei a dica ao pessoal falando o seguinte, vejam só, o último termo aqui é o 12. Ou seja, se eu fosse até pela soma e produto, eu teria que achar dois números que multiplicados dessem 12. Com isso, vejam só, eu já conseguiria cancelar a letra A, porque menos 1 vezes menos 8 daria 8 positivo. 2 vezes menos 7 daria menos 14. Menos 2 vezes menos 6 dá mais 12, ok, a C pode ser. AD, menos 2 vezes 6 dá menos 12, estaria fora. E 3 vezes 9, 27. Ou seja, só sabendo a regrinha do produto, você já mataria a sua questão com o item C, certo? Mas eu vou resolver aqui para vocês também, bom? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com a soma e o produto das raízes. Você também poderia fazer por Bhaskara, se quisesse, né? O que é a soma? A soma ele é dado pelo... Vamos colocar aqui os itens A, B e C para ficar mais fácil. A soma é dada por menos B sobre A, enquanto o produto, ou seja, o resultado da multiplicação das raízes, é dado por C sobre A. O B vale 8, então vai ficar menos 8 dividido por A, que valia 1. Então, menos 8 dividido por 1 fica menos 8. Então, somando duas raízes, tem que dar menos 8. Enquanto o produto é o C dividido pelo A, sendo que o C vale 12 e o A vale 1. Portanto, o produto aqui, ó, dando 12. E aí, quais são os dois números que somados dão menos 8 e multiplicados dão 12? Como que eu faço nesse caso? Eu penso nas multiplicações que dão 12. A gente teria 1 com o 12, ou menos 1 e menos 12, desculpa, né? Teríamos essas duas possibilidades. Teríamos o 2 e 6, ou menos 2 e menos 6. E teríamos ainda o 3 e 4, ou menos 3 e menos 4. Então, notem que a gente tem 6 possibilidades. Dentre essas 6, em que o produto, a multiplicação, tem resultado 12, quais delas que a soma dá 8? Então, aí você vai tentando, por exemplo, 1 mais 12 dá 13, não deu 8, menos 8. Menos 1 menos 12 deu menos 13, também não é menos 8. 2 mais 6 dá 8 positivo, e não menos 8. Menos 2 e menos 6, somados, deu menos 8. Bateu. Está aqui a nossa resposta. Então, veja, eu faço sempre pelo produto, que é mais fácil, e daí vou testando as alternativas aí para eu chegar na soma. Portanto, aqui, item C, né, bate com o nosso gabarito provisório aí, está correta a nossa questão número 11 da prova, primeira questão de matemática. Vamos para a questão 2. Quando eu bati o olho, eu já achei que era um sistema de várias variáveis, mas não necessariamente, são duas equações distintas. Vejam só. Considere o sistema de equações abaixo. Ele até dá o sistema, né? Mas não chega a ser. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta o valor de x e y. Por que não chega a ser um sistema? Porque na de cima, ó, só temos x. Na de baixo, só temos y. Então, temos duas equações separadas, cada um com uma variável. É só a gente resolver a equaçãozinha de primeiro grau. Começando aqui pela primeira, ó. 3x mais 3 igual a 9.
Aí o 3 que está adicionando, passo para o outro lado subtraindo, ficando 9 menos 3, sendo que 9 menos 3 é 6. E aí o 3 que está multiplicando o x, passa dividindo, ficando aí igual a 2, certo? 6 dividido por 3 dá 2. E na outra equação, poderíamos pegar aqui, ó, 4y mais 2 igual a 36. Passo o 2 que está adicionando para o outro lado que está subtraindo, ficando 34. E aí o 4 que está multiplicando passa dividindo, ficando 34 por 4, que dá 8,5. E aí chegamos aqui, ó, em 2 e 8,5, alternativa letra B de bola. Teria outra forma de fazer, professor? Teria. É as dicas que eu também dou nos nossos cursos, né? Quero pegar o quê? Se ele já deu a resposta, ó, muito parecido com o item anterior, com o nosso primeiro exercício. Pega o número 2, coloca aqui e vê se dá certo. Pega o 8,5, coloca no lugar do y e vê se dá certo. Isso você poderia tentar com todas as alternativas, certo? Por exemplo, se você tentasse com 8 aqui, 3 vezes 8, 24, mais 3, 27, não é igual a 9. Já cancelaria a letra A. E assim sucessivamente. Teria que dar certo com os dois. E aqui a gente vê na letra B, tá? Essas dicas eu também dou nos cursos recorrentes para concursos. No curso de Matemática Definitiva, que é um curso que abrange aí todos os assuntos de matemática, né? São 80 aulas, 80 videoaulas, né? Que eu abordo todo o conteúdo que se é cobrado em concursos públicos, dando dicas, macetes, como esses que eu estou apresentando para vocês, tá? Se você quiser adquirir, é só, tem um link aqui abaixo também, onde fala ali Matemática Definitiva. Você tem acesso aí durante 2 anos do curso. Bom, bem bacana. Vamos agora para a questão número 3, que diz assim: a um valor de R$ 500 será aplicado juros simples de 5% 5% ao mês durante 12 meses. Assinale a alternativa que indica qual será o valor acumulado após o prazo. Então vamos lá. A gente tem duas formas de fazer, tentar achar os juros e depois somar com o capital, né, que você já tem de R$ 500, ou ir pela fórmula do montante direto. Eu vou pela fórmula do montante direto aqui, pessoal, porque é o que tem mais sido cobrado agora nesse ano de 2022 nos concursos públicos, tá? E daí o pessoal acaba se enrolando muito, acha os juros, depois como é que faz? Ou senão, às vezes ele dá um montante, daí pede o capital, enfim. E aí fica um sistema mais complicado. Por isso eu já vou apresentar aqui para quem não conhece a fórmula do montante. Montante é o valor final. Ele é dado pelo capital. Capital é o valor aplicado ou emprestado, vezes 1 mais I, que é a nossa taxa, vezes o tempo. Vamos lá. Montante é o que a gente quer saber. Ele pergunta aqui, ó, o valor final. O capital é o valor que é aplicado. Então, ele é aplicado R$ 500, vezes 1 mais. Qual que é a minha taxa? Minha taxa é de 5%, portanto, 0,05. Como assim, professor? 5%, 5 por 100. 5 dividido por 100, 0,05. Ao mês. E aí o tempo você vai ter que colocar em meses. E tá aqui, ó, 12 meses, certo? Vamos lá, vamos ver no que a gente chega. 500 vezes, primeiro parênteses, né? Só que no parênteses nós temos uma adição e também uma multiplicação. O que vem primeiro? A multiplicação. Então, vai ficar aí 0,05 vezes 12, que vai dar 0,60, ou somente 0,6. E aí chegamos que o montante é igual a 500 vezes 1,6. E 500 vezes 1,6 vai bater 800. O pessoal já estava reclamando nos grupos que provavelmente teria uma questão, né, que questão 13 de matemática, que não batia, estava dando 800, e realmente a gente viu aqui que vai ser de 800. Bom, nota que em nenhum momento ele falou que são mais meses ou menos meses, né? Ele fala que são exatamente 12 meses, ok? Então, por conta disso, a gente teria que ter chego nos
R$ 800. Portanto, essa questão é válida para recurso. Como que eu faço o recurso, professor? Coloca aí a questão, mostra o que vale cada item, né? Igual eu descrevi para vocês. Ah, o capital é de R$ 500, taxa e tudo mais. E daí faz a resolução do exercício, chegando no final aqui de 800. Portanto, né, você gostaria que essa questão fosse anulada, tá bom? Vou olhar aqui o gabarito para vocês, para ver o que o exercício dava. O exercício dava como letra B, né, 897,93, tá? Ou seja, não tem nada a ver com os nossos 800. Mesmo assim, 5% seria R$ 25 ao mês, teria que chegar entre 15 e 16 meses, teria que ter dias repartidos, ou seja, não faria sentido nenhum. Tá? O que eu poderia fazer era fazer juros compostos com vocês. Mas para fazer juros compostos, eu teria que elevar ao expoente 12. Fazer 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05, 12 vezes. Gente, a conta vai ficar enorme, tá? Mas ele deixou bem especificado para nós que era juros simples, certo? Então, a questão merece recurso. Bom, então tá aí. Vamos agora para a questão número 4, tá? Que diz o seguinte: considere um cone de altura 9 metros e raio 6 metros. O volume desse cone será... Então, uma questão bem direta, é aquela que, assim, ou você sabe a fórmula do volume do cone, ou se não, né, acaba virando um chute. Claro que se fosse para chutar, pessoal, eu dou muitas dicas. Eu vou deixar para os meus cursos, mas quem já teve aula comigo sabe. Olha esse número aqui. O que significa? Múltiplo aqui, tá? E aí você poderia somar, né, os itens para ver qual deles que seria múltiplo de 9. Né? Seria uma possibilidade aí da gente estar fazendo. Bom, então vamos lá, vou fazer aqui com vocês. O volume do cone ele é dado por π vezes r quadrado, ou seja, a área do círculo que fica embaixo do cone, vezes a altura do cone, que eu vou representar por h, dividido por 3. Bem, nota que nesse exercício ele não me deu o valor do π, né? E ele me dá a resposta sem ter o π, ou seja, ele quer que eu saiba o valorzinho do π. E aqui eu vou aproximar ele para 3,14, né? Já que eu estou vendo as questões aí com decimais, as alternativas com decimais, vou colocar 3,14. Vamos ver em quanto que a gente vai chegar. O raio, ele deixou bem claro aqui para a gente que é 6, e a altura também, que é 9. E aí, dividido por 3. Vamos ver quanto que a gente chega. Primeiro, fazendo 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36, vezes 9, dividido por 3. E aí, vejam só, eu vou só simplificar aqui o 9 com 3, ó. 9 dividido por 3 dá 3, né? Para facilitar um pouquinho as minhas contas, tá bom? E aí, 36 vezes 3 dá 108. Então, coloca aí 3,14 vezes 108. Multipliquei aqui o 36 com o 3. E agora, 108 vezes 3,14. Vai dar um pouquinho mais do que 300, pelo que eu vejo nas alternativas seria a letra B, tá? Mas vamos conferir aqui. Ó. 108 vezes 3,14. E aí temos 4 vezes 8, 32, sobe 3. 4 vezes 0 dá 0, com mais 3 dá 3. 4 vezes 1, 4. Mais 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. E aí, 3 vezes 108, ó, 3 vezes 8, 24. E 3 vezes 1 dá 3. Somando tudo isso, em quanto que nós chegamos? 2, 3 mais 8 dá 11, sobe 1. 4 mais 4 mais 1 dá 9. 1 mais 2 dá 3 e 3. Ou seja, chegamos em 339,12 metros cúbicos, certo? E aí, se você olhar nas alternativas, não vejo nenhuma delas, né? Por quê? Porque ele deva estar utilizando o valor do π inteiro. Lembra que o π é um valor irracional, ele tem infinitos números aqui após a vírgula. Então, ele pode ter usado aí algum número, algum software, tá? Ou se não, até a calculadora, e dando o valor aí inteiro do π. Inteiro não, né? Mas o mais aproximado ainda do que o que a gente já usou do 3,14. Bom, então, está aqui a alternativa correta,
letra B de bola. Agora vamos para a nossa última questão de matemática, que diz assim: considere um triângulo retângulo com uma base medindo 12 metros e altura medindo 6 metros. Assinale a alternativa que apresenta a área desse triângulo em decímetros quadrados. Então, ele falou de um triângulo retângulo, aqui não perguntou hipotenusa, só falou que a altura mede 6 e a base mede 12. Dessa forma, eu posso achar a área fazendo base vezes altura dividido por 12. Tem duas formas. Ou transforma primeiro para decímetros e depois calcula a área, já que ele quer em decímetros quadrados, ou acha a área em metros mesmo e daí transforma de metros quadrados para centímetros quadrados, tá bom? Que é o que eu vou fazer. Já que eu tenho 6 e o 12 aqui como base e altura, e aí 6 vezes 12, 72. Metade de 72 dá 36, mais 36 metros quadrados. Tá? Ele quer em decímetros. Como que eu faço para passar de metros quadrados para decímetros quadrados? Você tem que multiplicar por 100, tá bom? Então, vezes 100, chegando aí em 3.600 decímetros quadrados, certo? Portanto, a alternativa correta aqui, letra D de dado, ok? Então, tá aí as nossas questões comentadas de matemática. Espero que você tenha curtido. Deixe seu like, tá? E não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Bom, então muito obrigado e até a próxima.